Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar as aulas de funções. Vamos ver agora a determinação do domínio e da imagem através de um gráfico. A gente já viu esse estudo aí, domínio e imagem, lá na utilização de diagramas. Também estudamos o domínio de uma função através da fórmula matemática. Mas através do gráfico, olhando única e exclusivamente para o gráfico, a gente não viu ainda. É isso que a gente vai ver, tá? Acompanhe comigo aqui, ó. Diz o seguinte, ó, determinação do domínio e da imagem de uma função conhecendo o gráfico. Reparem aqui no primeiro exemplo, nós temos um gráfico aqui, o eixo x, eixo das abscissas, e o eixo y, representado pelo eixo das ordenadas, ok? Olha só, para esse x igual a 1 aqui, ó, aplicando a função, a gente está descobrindo aqui, de acordo com o gráfico, um y igual a 5. Ok? Significa o quê? Significa que a função aplicada lá no x igual a 1, nós obtivemos um y exatamente igual a 5. Ok? Agora, olha esse 4 aqui. Ó. Em relação ao 4, aplicando a função nele, nós vamos obter um y aqui, ó, exatamente igual a 1. Ou seja, f de 4, ó, a função lá no ponto 4, resultou um valor exatamente igual a 1. O que significa aqui? Significa o seguinte, que o x igual a 1, obtivemos uma imagem y igual a 5. Agora, para um x igual a 4, a imagem relativa ao valor 4 é exatamente o valor 1, ok? Agora, por exemplo, ó, se nós pegarmos um x qualquer aqui assim, ó, esse x qualquer, se nós aplicarmos a função, essa função dará mais ou menos aqui assim, ó. Ou seja, aqui estará um valor f de x. Então, de acordo com o x aqui, aplicando a função, nós vamos ter aqui a imagem dele, ou seja, o valor f de x. Agora, preste atenção na seguinte situação. Se nós pegarmos, por exemplo, um x aqui, ó, maior que 4, um x igual a 5. Repare o seguinte, ó, se nós fizermos ali o f de 5, o 5, x igual a 5, não vai encontrar o gráfico. Ou seja, para aquele valor x igual a 5, a função não está definida. Então, se nós fizermos f de 5, um valor aqui, ó, não irá existir, ok? Esse símbolo e com o traço aqui, ó, o e virado com esse traço, significa não existe. Então, o 5 não faz parte do domínio da função. Olha para mim. Pessoal, então o que vem a ser o domínio observando ali? O domínio são os valores de x para os quais a função exista. Se nós aplicarmos ali f de 5 no ponto igual a 5, não vai existir a função. Então, o 5 não faz parte do domínio. Então, vocês concordam comigo que o nosso domínio ele vai do 1 aqui, ó, até o valor 4? Concorda comigo? Então, ó, aqui nós vamos ter o nosso domínio da função. Escrevendo o domínio em forma de conjunto, nós vamos ter isso aqui. Ó. O domínio é x pertencente aos reais, tal que ó, o x é maior do que 1 e menor do que 4. Maior ou igual, né? Ou igual a 1 e menor ou igual a 4. Beleza? Fizemos aqui, então, a representação do domínio através de uma propriedade. Mas também podemos colocar em forma de intervalo. O domínio está indo do 1 fechado até o 4 também fechado. Beleza? Feito em relação à imagem. A imagem é o seguinte, ó. A imagem são os valores de y, ou seja, estão aqui sobre o eixo y. Esses valores aqui, que possuem correspondentes no conjunto domínio, são os valores que pertencem à imagem. Concorda comigo que a imagem vai do 1 até o 5 ali em cima? Concorda? Então, ó, aqui nós vamos ter o nosso conjunto imagem da função, ok? Então, a imagem dessa função aí pode ser representada assim, ó. Y pertence aos reais. Pessoal, imagem são valores que estão no eixo y. Então, y pertence aos reais, tal que y é maior do que 1 e menor do que 5, ok? Y maior, no caso, igual também, né? Maior ou igual a 1 e menor ou igual a 5. Colocando isso aqui em forma de intervalo, ele vai, então, do 1 até o 5
fechado tanto no 1 quanto no 5. Pessoal, então o domínio é o seguinte, são os valores do eixo x para os quais a função existe, ok? E a imagem são os valores lá no conjunto de chegada, ou seja, lá no eixo y, de tal maneira que esses valores possuem correspondentes lá no eixo x, ou seja, no conjunto de partida, que é o domínio. Beleza? Vamos fazer o item B? Olha só. O item B nós temos o gráfico ali, e eu vou ensinar agora uma outra maneira de nós encontrarmos aqui rapidinho o domínio e a imagem. Pessoal, repare o seguinte, o domínio nada mais é do que a projeção do gráfico no eixo x, enquanto que a imagem é a projeção desse gráfico no eixo y. Mas aí, Ferreto, o que é essa tal projeção? Pessoal, tu pode imaginar o seguinte, em relação ao domínio, imagine uma luz sobre a função, e essa luz vai determinar na função ali, ó, essa função vai determinar uma sombra no eixo x. Essa sombra corresponde à projeção desse gráfico. Por exemplo, aqui, ó, no item B, imaginando uma luz que vem aqui, ó, de cima para baixo, essa luz batendo no gráfico vai gerar uma sombra bem nessa região aqui. Concorda comigo? Ou seja, projetando esse gráfico no eixo x, nós teremos uma projeção que vai do 2 até o 3, ou seja, do menos 2 até o 3. Aqui, assim, ó, nós teremos o domínio dessa função. Concorda comigo? Então, o domínio pode ser escrito como x pertence aos reais, ok? Tal que o x é maior ou igual a menos 2, o x, ó, é maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 3. Então, estaria aqui. Em forma de intervalo, a gente pode dizer o seguinte, que vai do menos 2 até o 3, menos 2 até o 3, está fechado no menos 2 e está fechado no 3, ok? Agora, em relação à imagem. A imagem é projetar o gráfico no eixo y. Então, ó, pegando, por exemplo, esses pontos aqui, ó, e projetando aqui no eixo y, ó, todo o gráfico projetando no eixo y. Concorda comigo que a projeção vai do 1 aqui, ó, até o 5 ali em cima? Concorda comigo? Então, aqui nós temos a região que faz parte da imagem dessa função. Então, escrevendo aqui, ó, a imagem da função f é dada por imagem é y, né, gente? Então, y pertence aos reais, tal que o y, ó, ele é maior ou igual a 1, maior ou igual a 1, e vai até o 5, ou seja, é menor ou igual a 5. Fechando chaves aqui, ó. Agora, em forma de intervalo, nós temos, então, que a imagem vai do 1 fechado até o 5 fechado, ok? Pessoal, bem tranquilo, então, localizar o domínio à imagem olhando apenas para o gráfico, fazendo essa parte de projeções, ok? Agora, repare o seguinte, a gente só fez domínio e imagem com as extremidades ali ó, fechadas, bolinhas fechadas. Agora, repare esse item C aqui, ó, vem comigo. Nesse item C, projetando esse gráfico no eixo X para encontrarmos o domínio, terá o seguinte, ó, repare que aqui é uma bolinha fechada, tá? Então já vou pintar aqui em cima, beleza? Agora, repare o seguinte, ó, aqui em cima nós temos uma bolinha aberta, ou seja, aquele valor x igual a 3 não entrará no nosso conjunto domínio. Então, o domínio será aberto ali na extremidade 3 positiva. Então, aqui nós temos o domínio dessa função. Como é que se escreve, então? Olha só. Vamos descer um pouquinho aqui ó, e escrever o nosso domínio. Ó, o domínio, então, ele vai do seguinte, ó, x pertence aos reais, tal que o x é maior ou igual a menos 3. Então, tem aqui, ó, o x é menor ou igual a menos 3. Agora, ele vai até o 3 aberto, ou seja, o x igual a 3 não faz parte do domínio. Então, é apenas menor do que 3. Ok? Em forma de intervalo, ele vai do menos 3 fechado até o 3 aberto. Aberto, a gente pode escrever assim em forma de parênteses, né? Agora, projetando esse gráfico aqui no eixo y, olha só, esse 3 aqui, ó, esse pontinho aqui é fechado. Então, projetando esse ponto aqui ó, no eixo y, será fechado também.
ok? E aí, projetando o gráfico, partindo dos dois lados, tanto do lado esquerdo, tanto do lado direito, nós vamos até o valor 4 fechado, porque aqui, ó, esse aqui nós temos um ponto de máximo aqui, ó, esse pontinho aqui é como se tivesse fechado aqui é fechado também. Então, a imagem é fechada aqui nos extremos, tá? Então, aqui nós temos a imagem dessa função. Representando aqui em forma de conjunto, nós temos o seguinte: a imagem da função, então, é maior ou igual a zero. Então, vai lá, y pertence aos reais, tal que y é maior ou igual a zero e é menor ou igual a quem? Ao 4 que está aqui em cima, né? Então, 4, fecha parênteses. Em forma de intervalo, vai do 0 até o 4, ambos fechados. Agora, no entender, olha só, projetando esse gráfico aqui no eixo x, nós vamos ter o seguinte. Reparem que aqui em cima nós temos bolinha aberta, ou seja, o x igual a menos 2 não vai fazer parte do nosso domínio, beleza? Da mesma forma, o 6 aqui, ó, tá bolinha aberta, então o 6 não faz parte do domínio. E o domínio vai entre esses dois valores aqui, ó, ok? Então, vamos representar em forma de conjuntos. Domínio x pertence aos reais, tal que o x é maior que menos 2, e ele é menor do que 6, tá? Não é nem igual a menos 2, nem igual ao 6. Então, o intervalo vai aberto do menos 2, ó, podemos escrever assim, intervalo, ó, aberto no menos 2 e aberto também lá no 6, ok? Agora, a imagem, olha só, eu vou apagar aqui assim, ó, só para você ver como é que funciona melhor a imagem. A imagem, nós vamos projetar esse gráfico no eixo y. Repara o seguinte, ó, aqui está aberto. Concorda comigo? Então, a projeção desse ponto aqui no eixo y vai gerar uma bolinha aberta também. Agora, projetando o gráfico, ele vem vindo, tudo isso faz parte da imagem, aí chegamos aqui, ó. Essa bolinha aqui, ó, projetando aqui no eixo y, ficaria aberta, concorda comigo? Mas repare o seguinte, ó, todos esses valores aqui, ó, fazem com que o ponto 4 aqui, ó, entre no caso da imagem, beleza? Então, nós temos aqui a imagem dessa função sendo representada pelo seguinte, ó, a imagem da função f é dada por y pertence aos reais, tal que o y é maior do que zero, ali é o zero, né? Y é maior que zero, e menor ou igual ao valor 4 que está lá em cima. Em forma de intervalo, essa imagem vai do 0 aberto até o 4 fechado. Tranquilo, né, pessoal? Trabalhar com gráficos hoje é muito importante, principalmente descobrir componentes, conjuntos, através deles, descobrindo o conjunto domínio, descobrindo o conjunto imagem, e a gente vai aprendendo muitas coisas aí nas aulas seguintes sobre os gráficos, ok? Pessoal, se você gostou da aula, clica ali em curtir, ok? A gente se vê nas próximas aulas, um abraço e até mais!